hand. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Oi, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, né? Meu jeito de cumprimentar é olá, sejam bem-vindos, não oi, tudo bem. Então, fica assim. Pode deixar, Larissa, pode deixar o vídeo aí, não vou cortar, não. Então, eu queria hoje trabalhar com vocês a linguagem do amor que a gente refletiu na semana passada, que é o tempo de qualidade, era para a linguagem de amor para o casal, mas hoje a gente vai trabalhar o tempo de qualidade para os filhos. Que tema, né, gente? Que desafio absurdo esse tal de tempo de qualidade para os filhos. E é curioso pensar que o que acontece com as crianças, né? Quando a criança é muito bebezinha, ela vai demandando, quanto menor, ela demanda mais tempo de qualidade nossa, e que esse tempo de qualidade é aquele tempo exclusivo de atenção com a criança. Aí ela vai crescendo, vai amadurecendo um pouquinho, chega à fase escolar, ela requer o tempo de qualidade. Nossa, o que é esse tempo de qualidade? Aquela apresentação escolar que a gente vai para acompanhar os filhos, as atividades que a gente vai acompanhar o médico, no pediatra, enfim, outras funções assim típicas, né? O valor daquele desenho maravilhoso que ela chega para dar para a gente, como uma linguagem de amor, de presente que ela tem com a gente. Só que, à medida que os filhos vão crescendo, eles vão ficando independentes, que chega a fase da adolescência, e a gente tende a diminuir esse tempo de qualidade com eles. Primeiro porque eles não vão querer muito a nossa presença, né? Então, uma vez que está crescendo e adolescendo, quer a presença dos amigos e tal. Só que também nessa fase, e sobretudo nessa fase pré-adolescência e adolescência, os filhos também, eles começam a demandar alguns aspectos, alguns problemas de comportamento, muitas vezes baixo rendimento escolar. Eles manifestam, por exemplo, como o autor traz a questão da ira na vida do adolescente, como que lida com as emoções, com todas as mudanças. Inclusive tem um livro, As 5 Linguagens de Amor para os Adolescentes, ele tem uma parte, quase que a metade do livro inteiro, só para lidar com tudo isso, sobretudo o aspecto da ira na vida do adolescente. E quando ele começou a fazer os estudos com os filhos, já adolescentes, o autor percebeu que, por incrível que pareça, né, o que a gente acha que isso não seria um motivo, muitos dos filhos demonstraram que não se sentiam amados pelos pais o suficiente, porque lhes faltava tempo de qualidade com os filhos, né? Faltava tempo de qualidade com os pais. Aquilo que na vida, na infância, era forte, que na adolescência ficou ainda mais forte. E como que a gente pode pensar no tempo de qualidade com os filhos? Aquele tempo que você para. Eu confesso para vocês, por exemplo, quando eu vejo mães que brincam com os filhos, aquela mãe que senta no chão, que começa a brincar com o filho, eu tenho uma inveja assim, sabe? Porque eu não consigo fazer isso. Desculpa, eu não sou uma mãe que consegue parar para brincar com o filho, sentar no chão para brincar com os filhos. Eu até tento fazer isso, mas aí eu fico um pouquinho, já tá bom demais. Tudo explica também por essa questão familiar, sua herança familiar. Minha mãe não fazia isso com a gente. A minha mãe não brincava assim com a gente. Ela não tinha esse costume de parar e dedicar um tempo para isso. Porque a outra, depois eu fui entender que a linguagem de amor da minha mãe é outra. A linguagem da minha mãe é o atos de serviço, que é o que a gente vai falar mais para frente, em outros episódios. Mas ela não tinha essa característica de parar para brincar, né, dar aquele tempo total. Então acaba que e eu vejo também nos meus irmãos, a minha irmã mais nova, a gente já partilhou sobre isso, que a gente não tem essa coisa de parar para brincar com os filhos. Mas vez ou outra eu tenho feito esse esforço, né? Então ontem mesmo, né, véspera da gravação aqui do vídeo, meu marido está fazendo um curso à noite, e eu, todas as noites, né, o ano inteiro. E aí eu tô ficando com os 3, assim, em casa, com idades bem diferentes, um com 12, outro com 8 e o outro com 2 anos e meio. E o pequenininho, o caçulinha, ele está até com um certo atraso na fala, então ele não está falando as palavras todas. A gente até ri um pouco, porque ele quer comunicar a palavra e não consegue. E então, outro dia, o que ele fez? Ele conseguiu a bênção de destravar o meu celular. Ele conseguiu mudar a senha do meu celular. Ele foi mexer e bloqueou. E aí eu falei assim, eu passei tanta raiva para conseguir, teve que reformatar o celular, perder todos os dados que estavam lá.
O que aconteceu? Eu falei, no meu celular você não encosta a mão mais. Esse fato é bem recente, aconteceu essa semana. E eu virei para ele, você não encosta. E isso, depois de ter passado essa raiva, atrasou meu expediente na segunda-feira, tá analisado, e eu ter tomado a decisão de não colocar o celular, eu tô gravando esse vídeo aí hoje, numa sexta-feira, e isso aconteceu numa segunda. Eu tomei a decisão de que ele não ia pegar, e de fato ele não pegou mais o meu celular. Aí eu fiquei me perguntando assim, oh Deus, o que o senhor quis me ensinar, quis dizer com isso? Que à noite, naquela loucura, às vezes você precisa ver o dever de casa conferir o dever de casa da mais nova, dar atenção para a outra que vem trazendo as questões da idade dela, e ele pequenininho, a gente sabe, se coloca, eles não veem TV, não gostam de ver televisão. Se eu colocar os filmezinhos do YouTube para ele ver, ele me dá ali 1 hora de trégua para eu conseguir fazer as coisas à noite. E ele estava ficando, e aquilo estava me fazendo mal. Então, para eu poder suprir essa não uso do celular, eu precisava dar um tempo de qualidade para eles. Aí ontem aconteceu um fato assim, brincando de boliche, um boliche pequenininho, que é dele, inclusive pequenininho, a gente sentou no chão, e aí eu recordei que assim, pouquíssimas vezes na minha vida de mãe eu fiz isso, sentar no chão com os meus filhos, e aí juntou os 3 brincando. E era uma coisa muito bobinha, eu tinha que jogar uma bola para derrubar 6 boliches pequenininhos. E o engraçado é que eu não conseguia, eles conseguiam e eu e minha bola ia sempre reta. Eles riam, dava aquela gargalhada. E eu fui percebendo, ia ali. Eu já estava ali pensando na quantidade de coisas que eu tinha que fazer ainda. Antes de dormir, de fazer toda aquela rotina noturna. Mas eu percebi que aquele tempo ali, ainda que fosse pequeno, ele foi um tempo de qualidade. E minha alegria era ver eles rindo. Não vou conseguir fazer isso todas as noites, não é da minha natureza, me custa muito fazer isso. Mas eu fui percebendo o quanto que isso é fundamental e quanto que isso enche o tanque de amor dos nossos filhos, né? Aquele momento em que eles percebem assim, poxa, meu pai e minha mãe agora são só meus, assim, eles estão me dando atenção. E também nessa linguagem, nessa busca, a nossa filha mais velha um dia virou para mim e falou assim, mãe, por que você fala dessas linguagens do amor toda vez que você vai falar no encontro de noivos? Eu falei, filha, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. E ela então já entende. Ela sabe dizer quais são as linguagens. Foi muito bacana, eu vou contar quando eu for falar qual é a minha linguagem que eu descobri. Ela, batata, ela me olhou e falou assim, não tem dúvida nenhuma, mãe, a sua linguagem de amor é essa, por causa disso, disso e disso. E ela está muito madura. E aí eu resolvi fazer um bate-papo quando eu estava preparando, isso já tem umas 2 semanas, estudando os temas do Chatelaine, recordando, revisando a literatura, eu resolvi fazer um questionário com elas para perguntar, para ver se elas conseguem identificar qual que é a linguagem de amor delas e para ver se eu estava certa. E aí eu comecei com a pequenininha, né, com a Amanda de 8 anos. Eu elenquei algumas perguntas na linguagem acessível a ela e fui perguntando, filha, quando que você se sente mais feliz e mais amada pelo papai e para a mamãe? Isso foi para a Amanda primeiro. Aí eu fui dando exemplos. Quando eu te encho de toque, quando eu faço cafuné em você para você dormir, quando você deita no colo da mamãe, agarradinha, e eu fico fazendo carinho nas suas costas, que seria a linguagem de amor do toque. Quando eu tenho tempo para ficar com você, assim, de qualidade, só quando você fica só com a mamãe, você é exclusiva da mamãe, que a gente pode conversar e tal. Outra linguagem, tempo de qualidade. Ou quando você ganha presentes, outra linguagem de amor. E fui citando, né, as outras linguagens. Quando eu falo pra você assim, eu te amo, meu amor, você é gostosa, porque eu faço isso muito. O tempo todo eu fico falando que eu sou doida com elas, eu tenho necessidade de ficar enchendo de beijo eles e falar eu te amo. E eu fui perguntando pra ela. E quando foi minha surpresa, que eu já imaginava, ela falou, mãe, o que eu gosto mais que vocês fazem comigo é carinho. Carinho pra eu dormir, porque ela é toda, parece um gatinho, sabe? Ela e o do caçulo parece um gatinho, vai chegando perto da gente, assim, querendo cafuné, entrando debaixo da gente. E você perceber que essa é a linguagem de amor dela, faz com que eu consiga manifestar o amor assim. E ela falou isso, e a segunda linguagem de amor dela depois era o tempo de qualidade, quando a mamãe é só minha, né? Essa necessidade de ter atenção. E aí eu fui fazer essa pergunta para minha filha adolescente, né? E perguntei para ela, filha, qual é o momento mais assim que você se sente amada? E ela, sem titubear, falou assim, quando você tem tempo para me ouvir. Então, fiquei pensando, né? Aquelas histórias de adolescentes que muitas vezes não nos é interessante, porque a gente fica assim, ai meu Deus, isso é bobagem? Não é bobagem. É o mundo delas, é o mundo que ela está vivendo, é trazer... Mãe, deixa eu te mostrar esse youtuber aqui com isso, isso e isso. Aí você vai ver o youtuber, você fala assim, meu Deus do céu, totalmente fora. Aí você sente que você está velho, você sente que você já... Enfim, gente, você sente que a idade chegou.
Porque o que ela está achando mal barato, você não está achando graça nenhuma, entendeu? Mas é importante ouvir, né? Ou aquelas brigas de escola, que é típica dessa fase, que a criança traz para você, e que você fala assim, bobagem, isso passa. Não, a gente não pode falar bobagem, isso passa, porque eu estou deixando de tratar o adolescente como adolescente. Então, um exercício que eu tenho procurado fazer, sobretudo com a adolescente, é que tentar recordar como era o meu pensamento nessa fase, o que eu pensava. Eu tenho memória sobre isso, quando eu tinha 12 para 13 anos, a fase de paquera, de começar a olhar um gatinho na escola, como é que lida com isso, puxar essa conversa, sentar frente a frente. Esse é um tempo de qualidade que é muito necessário e muito importante. E o autor do livro, ele traz uma questão muito interessante sobre o tempo de qualidade com os adolescentes, quando ele fala assim que o lugar melhor para conversar com um adolescente é a mesa, porque eles amam comer. E como amam comer, gente. Como muda o paladar, né? Ele está numa fase de tanta mudança e tudo, ele come, como muda essa questão da fome, eles comem muito, tem muita necessidade de comer. Então ali na mesa, quando eles estão felizes comendo, é um momento que você tem de conversar aquilo que parece trivial, mas para ele sentir que você faz parte da vida dele. Então, fica aí o tempo de qualidade para a gente poder pensar como que anda esse tempo e se investigar, será que não seria essa a linguagem de amor dos seus filhos? Será que alguns problemas que eles vêm apresentando, seja de irritabilidade, desempenho escolar, problema de comportamento, birras, enfim, dificuldades emocionais, de relacionamento, de sociabilidade, será que não pode ser um tempo de qualidade mais precioso, mais claro, né? Tipo assim, eu tenho 3 filhos, né? Então, teve um dia que eu saí só com a mais velha, né? Eu vou sair só com a mais velha. Hoje a gente vai no cinema só nós duas. Outro dia sair só com a filha do meio. Outro dia sair fazer um programa só com o pequenininho, para que eles se sintam também dentro dessa rotina familiar, dessa loucura que é a nossa vida, ter um tempo de exclusividade para eles. E saber ouvi-los, né? Embora é difícil. Tem hora que eu tenho que falar assim, gente, a senha. Porque 3 falando ao mesmo tempo, a gente fica doido. Mas é isso aí. É a vida, é o desafio de ser mãe, né? Então eu aguardo você na próxima semana para a gente falar de uma outra linguagem do amor. Nós vamos falar sobre a linguagem do toque. Nossa, muita coisa bacana para falar. Até lá!